Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta terça-feira, 15 de fevereiro, aqui no Investidor em Foco. Vamos falar de mercado, cenário econômico e de metaverso. Acredito que vocês já tenham ouvido falar bastante nessa expressão, nesse nome dado para o mundo virtual em 3 dimensões, que habilite interações socioculturais. Parece difícil, mas não é. É parte desse processo de evolução da comunicação humana que avança, assim como avançam tecnologias como 5G, blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada e realidade virtual. Mas a gente vai falar bastante sobre isso tudo aqui com o Guga Stocco, que é fundador da Futuro Capital e colunista da MIT Technology Review Brasil. Guga, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio de podcast especial sobre metaverso, tudo bem? É isso aí, tudo bem. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder discutir um assunto que é tão gostoso e inovador, né? E o assunto do momento também. Tá todo mundo falando sobre isso, a gente vai precisar também explicar um pouco disso aqui. E também está conosco o Ítalo Martinelli, que é especialista em recomendação de investimentos, para a gente falar um pouco também de mercado e de cenário econômico. Afinal, uma coisa não descola da outra. Então, bem-vindo, Ítalo. Opa, obrigado, Renata. Obrigado por mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde para todos. Tudo bem, Guga? Tranquilo? Tudo jóia. Muito bom, gente. Eu vou começar a nossa pauta aqui para a gente trazer um pouco de atualização de mercado, de cenário. O comportamento do cenário muitas vezes está esbarrando também nessas discussões virtuais que estão se intensificando e existe aí uma sincronia entre os assuntos quando a gente fala em monetização também. E já vamos entrar nesse assunto específico de metaverso. Antes eu queria pedir para o Ítalo para nos atualizar um pouco sobre a última decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Tem expectativas grandes para esse ciclo que já começou de política monetária dos Estados Unidos e nesta semana em especial o Fed divulga a ata da reunião de janeiro, reforça um pouco a expectativa por causa da alta de juros, né, Ítalo? Eu acho que antes da gente falar um pouco assim, da expectativa da ata do Copom, que a gente vai ter agora, a ata do Copom, não, desculpa, a ata da reunião do FONC, do Federal Reserve, acho que eu vou voltar e falar um pouquinho da divulgação que a gente teve também do CPI americano. O CPI, pessoal, ele é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, ele é o índice inflacionário preferido ali do Federal Reserve, que é a autoridade monetária americana, quando ele decide principalmente sobre as decisões de política monetária dela. Então, na quinta-feira, a gente teve a divulgação do CPI americano, que foi uma alta de 0,6% contra dezembro, e quando a gente olha 12 meses para trás, o índice já acumula uma alta de 7,5% nos últimos 12 meses. Esse é o maior valor do CPI americano para os últimos 40 anos, destaque principalmente aqui para a elevação do preço dos alimentos nos Estados Unidos. Então, assim, de forma geral, o que a gente está com expectativa para a ata do Copom, Copom de novo, a ata do Fed que vai ser divulgada essa semana, tá? A expectativa é que a gente veja, de fato, uma ata sinalizando um movimento mais hawkish do Banco Central americano. Hawkish, quando a gente fala aqui, pessoal, é um posicionamento dos bancos centrais quando eles têm uma visão mais forte para o controle inflacionário e em detrimento de um relaxamento monetário focado ali na atividade econômica. Então a expectativa é que a gente vai ver uma ata aqui um pouquinho mais dura, Renata, principalmente do Fed, sinalizando ali uma preocupação maior em trazer a inflação e a expectativa inflacionária para o centro da meta deles. Hoje a gente, nessa última reunião que a gente teve, a gente não teve elevação ainda de taxa de juros, tá? Mas eles sinalizaram que a expectativa, e muito provavelmente eles vão fazer a primeira elevação em março. Então a gente já viu declarações ali super fortes de diferentes dirigentes do Federal Reserve e principalmente do próprio presidente dele, que é o Jeremy Powell, sinalizando que a expectativa é que em março eles finalizem o tapering, só lembrando, pessoal, que é o processo de redução de compra de títulos por parte do Federal Reserve. O Federal Reserve, quando ele compra títulos, ele injeta liquidez na economia. Então, a expectativa é que em março esse processo termine e eles comecem o primeiro processo de aperto monetário via juros também em março, tá? Então, março, a próxima reunião do Fed vai ser super importante. Então, o que o mercado vai olhar nessa ata que a gente vai ver a semana? Principalmente sinalizações de qual vai ser o andamento desse aperto monetário.
Até a semana passada, o que a gente estava vendo, até o início da semana passada, a gente estava vendo era uma aposta majoritária do mercado de um aumento de 0,25%, que é 25 pontos base de aumento na banda de taxa de juros dos Estados Unidos, porque lá eles têm na verdade não é um nível fixo que nem a nossa Selic, eles têm uma banda que pode variar. Então a expectativa é um aumento de 0,25, mas depois de diferentes declarações do dirigente do Federal Reserve, a gente chegou a ver até no final da semana uma aposta de 0,50 começar a ser majoritária quando a gente olha a curva de juros dos Estados Unidos. Então, assim, resumindo, provavelmente vamos ver uma ata mais hawkish, como eu falei, com uma visão mais forte para o controle de inflação, e provavelmente a gente deve ver também a expectativa deles darem uma maior sinalização sobre qual vai ser o nível desse aperto de taxa de juros. A nossa expectativa aqui no banco é, de fato, a gente ver provavelmente 4 aumentos de juros ao longo de 2022, enquanto o mercado já tem, parte do mercado já projeta até 5 aumentos de juros. Mas, assim, o que isso afeta para a gente, né? Beleza, a gente está vendo os Estados Unidos aumentando juros lá fora. A principal questão de como isso afeta o mercado é que, quando os Estados Unidos começam a aumentar juros e os rendimentos das treasuries, lembra que as treasuries elas são consideradas como o ativo mais livre de risco no mundo. Então, ela é um balizador, de certa forma, para as taxas de juros de outros países. Então, quando o Fed começa a aumentar a taxa de juros, ele obriga todos os outros bancos centrais, e principalmente para a gente, que é um banco central aqui de um país em desenvolvimento, para a gente é mais latente ainda essa questão, a começar a repensar um pouco sobre como vai ser o andamento da sua taxa de juros e qual o nível da taxa de juros deles. Então, um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, um movimento na curva de juros dos Estados Unidos, isso afeta as curvas de juros no mundo inteiro, e a gente viu isso principalmente na sexta-feira, depois que a gente teve algumas declarações ali de alguns dirigentes do Federal Reserve na quinta e na sexta-feira. Então, acho que, de forma geral, o que a gente deve ver é um pouco disso, de uma sinalização um pouquinho mais forte ali do Federal Reserve, e a partir de março a gente deve ver o início do processo de aumento de juros. E só adicionando um ponto também. Eu falei que no início, eu falei que março, a expectativa deles acabarem com o tapering, que é o processo de compra que ele injeta de títulos no mercado, que ele injeta liquidez. O que a gente viu também, que foi super interessante por parte do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi ele sinalizando que eles também agora têm a expectativa de começar o processo de, na verdade, de venda de títulos, de títulos que hoje estão no balanço dele. Porque o Federal Reserve ele foi, ao longo de 2020 e 2021, comprando títulos no mercado para injetar liquidez, e a expectativa é que no segundo semestre, como medida adicional de política monetária contracionista, o que a gente pode ver também é o Federal Reserve, na verdade, provavelmente a gente vai ver, porque eles deram uma sinalização um pouco mais diretiva para esse ponto, eles também começarem a fazer o processo reverso. Ao invés de comprar, eles vão vender títulos no mercado, diminuindo o balanço patrimonial dele, porque quando ele vende títulos no mercado, o que acontece é que ele faz o processo reverso. Quando ele compra, ele dá dinheiro para o mercado, então ele injeta liquidez no mercado. Quando ele vende, ele tira o dinheiro do mercado, então ele enxuga a liquidez do mercado. Então, o processo que a gente deve ver também, que o Federal Reserve já sinalizou, que a expectativa do mercado é também ver algumas coisas na ata do Fed, que vai ser divulgada essa semana, é também para esse processo de redução de balanço patrimonial que a gente deve ver ocorrer no segundo semestre, Renata. Então, acho que, de forma geral, esses são os principais pontos. Tá? Boa, Ítalo. E, por outro lado, quer dizer, nem sempre, né, uma mexida nos juros impacta diretamente as bolsas, mas a gente viu na semana passada, as bolsas americanas apresentarem queda. Vocês avaliam que isso seja uma ligação direta com essa prévia de um início de ciclo de juros que a bolsa americana está antecipando, ou ainda não tem nada a ver? Tem a ver, não é só apenas isso, porque eu acho que tem alguns outros fatores que vamos falar também sobre, mas sim, uma taxa de juros mais alta, ela afeta diretamente o mercado de renda variável. Primeiro porque você começa a tornar a renda fixa mais atrativa, né? E vamos retomar o que eu falei, né? Quando os Estados Unidos, o Fed começa a aumentar a taxa de juros, as treasuries começam a ter um rendimento maior, e como são um ativo livre de risco, elas começam a ter maior atratividade contra você carregar um ativo de renda variável correndo maior risco. Né? Então, assim, tem primeiro uma relação de fato, de uma relação de troca ali entre renda fixa e renda variável, quando os juros começam a aumentar, e isso fica mais latente ainda quando a gente fala para as empresas, a gente usa o termo aqui no mercado de growth, né, que são empresas de crescimento. Só para dar um destaque, por exemplo, a Nasdaq é a bolsa americana que ela reúne as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Né?
essas empresas, o que ela tem um foco, assim, quando o investidor compra uma empresa de tecnologia, uma empresa que está começando a se desenvolver, que está crescendo, ainda não é uma empresa que ainda reporta grandes lucros, grandes receitas. A expectativa sua é que essa empresa, de fato, ela vai crescer muito, e em algum momento ela vai, de fato, começar a rentabilizar o acionista dela. Então, essas empresas, elas são diretamente afetadas pelo nível de juros na economia, porque fica mais caro para você financiar esse crescimento, né, esse growth, que é o termo em inglês, para essas empresas no longo prazo. Então, por isso, quando você olha o Nasdaq, por exemplo, a bolsa que reúne as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ela está caindo mais de 12% nesse ano já. Então, ela já foi bastante afetada e tem sido bastante afetada, principalmente quando a gente vê as discussões do mercado mais relacionadas a questões de curva de juros, a abertura de juros dos Estados Unidos. As outras bolsas também estão sendo diretamente afetadas. A gente está vendo, por exemplo, só na sexta-feira a gente viu o S&P caiu 1,90%, o Dow Jones também, o índice Dow Jones caiu 1,43%, e o próprio Nasdaq recuou quase 3%. Então, assim, de fato, a gente tem um movimento aqui que vai, sim, afetar o mercado de renda variável, porque, como eu falei, né, o ativo livre de risco, que a gente chama que é o ativo, que é a taxa de desconto, quando a gente pensa exatamente você financiar uma empresa no longo prazo e você investir nessa empresa esperando o crescimento, ele fica mais caro. Então, com isso gera uma necessidade de reavaliar o valor daquelas empresas, porque o financiar elas se tornou mais caro. Mas, como eu falei, tem uma relação direta? Tem, mas não é o único ponto, né? A gente tem visto cada vez mais, e na semana passada ficou muito latente essa questão, sobre a crise geopolítica no leste europeu, né? A gente sabe aqui que a gente está num momento super sensível da relação ali da Rússia com a Ucrânia. Só retomar também, isso começou principalmente quando o debate sobre a Ucrânia entrar na OTAN. Obviamente tem muito mais coisas envolvidas históricas entre esses países. Os dois países têm uma relação conturbada já de mais de século, desde antes da União Soviética, mas eu não vou explorar essa questão. Mas, de fato, hoje a gente está vendo toda essa crise geopolítica, e no final da semana passada, principalmente, foi o momento que provavelmente a gente viu, principalmente no final da tarde, sexta-feira especificamente, a gente começou a ver algumas notícias sinalizando de que a Rússia, de fato, ela já tinha praticamente quase a totalidade de exército mobilizado que ela precisaria para fazer uma invasão na Ucrânia, em volta da fronteira com a Ucrânia, praticamente cercando o país, e uma notícia de que, supostamente, o presidente Vladimir Putin já tinha dado o aval e já tinha decidido invadir o território ucraniano. Então, isso gerou um movimento que a gente chama de risk-off, que é um movimento de saída de risco bem forte nos mercados na sexta-feira, principalmente na parte da tarde. Isso fez com que, por exemplo, o dólar e as treasuries, e os juros das treasuries avançassem bastante, com a expectativa, na verdade, dos investidores procurando ativos livres de risco, visto que a possibilidade de uma guerra em larga escala entre a Rússia e a Ucrânia, ela pode sim afetar os mercados, visto que os próprios mercados europeus vão ser afetados pela questão de fornecimento de gás. A gente sabe que uma guerra, ela traz muita incerteza. Então, sim, a gente também tem que considerar que a questão geopolítica na Ucrânia, ela traz sim muita incerteza e afeta os mercados de renda variável, porque, como eu falei, em geral, nesses momentos, o que os investidores fazem é procurar ativos mais seguros, como dólar, ouro e treasury. Então, isso sim acaba afetando. Então, como eu falei, né? Voltando à pergunta inicial, né? Desculpa. Os juros têm uma relação direta? Tem. Mas é o único fator? Não. A gente também tem que considerar que existe hoje um fator geopolítico mundial super impactante para os mercados de renda variável, para os mercados de risco. Boa. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto metaverso, dá uma passadinha rápida aí, por favor, pelo mercado local, porque a gente teve um desempenho bem bom, bem positivo da bolsa local na semana passada. Sim. Teve uma alta de 1,18%, uma alta que já vinha sendo esperada há alguns meses, faz um tempo que começou esse movimento, mas a gente já pode pensar num ciclo sustentável ou ainda está volátil demais para dizer isso? Começando aqui pelo mercado vou dar uma passada rápida sobre o mercado local, mas começando pelo mercado especificamente sobre o mercado de renda variável, como você perguntou, a gente tem visto, de fato, a Bolsa Brasileira sendo muito afetada de forma super positiva pelo esse movimento que a gente tem visto de valorização do petróleo, tá? Esse movimento de valorização do petróleo, ele passa por duas frentes. Primeiro, a própria questão geopolítica na Rússia, ela traz um movimento de valorização do petróleo, porque a Rússia é um fornecedor super importante para o mercado internacional, e os embargos que os países ocidentais estão ameaçando fazer à Rússia, isso pode afetar de fato esse abastecimento que os russos fazem, e também por algumas discussões que envolvem a OPEP sobre a questão de nível de produção da OPEP.
Mas tendo isso em vista, a gente está vendo, de fato, um movimento super forte de valorização do petróleo e outras commodities. E quando a gente olha, principalmente, o índice Bovespa, que é o nosso principal índice acionário, ele é fortemente concentrado tanto em commodities quanto bancos, que são dois setores que estão sendo super afetados positivamente. Primeiro, a commodity, porque, como eu falei, a gente tem todo esse cenário de commodities subindo e valorizando no mercado internacional. Então, a gente vê Petrobras, principalmente a Petrobras, avançando fortemente nas últimas semanas e puxando o índice, visto que ela tem um peso muito grande. E os bancos, porque agora os bancos estão sendo afetados positivamente. Eu vou dar uma passada rápida também, mas a gente está tendo um cenário de expectativa de uma Selic terminal mais alta, e isso afeta positivamente os bancos, porque é uma possibilidade dos bancos terem maior margem. Tá? Então, assim, o que a gente tem visto é de fato, o Ibovespa caminhando numa direção até oposta aos pares internacionais. Por que isso tem acontecido? Primeiro, essa questão setorial que eu falei, a gente tem um índice que é concentrado em commodities, concentrado em bancos, são dois setores que estão sendo super bem afetados, estão sendo super valorizados nesse momento por condições macroeconômicas e condições micro também locais. 2020 a gente viu o Ibovespa sendo muito afetado, enquanto nossos pares, principalmente de Wall Street, né, tanto o S&P, o Nasdaq, valorizaram bastante. Então, ano passado, quando a gente viu o nosso mercado local caindo lá fora, subindo, isso abriu um gap aqui de preço que se tornou atrativo um investimento, cada vez mais um investimento no mercado de renda variável local. E, principalmente, agora retomando a sua pergunta anterior sobre a questão de aumento de juros lá fora, isso também leva os investidores, quando você começa a aumentar os juros nos mercados ocidentais, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, acaba que para conseguir compensar um risco maior com uma taxa de juros maior, um risco, na verdade, compensar um risco com um retorno maior, visto que a taxa de juros está subindo, acaba que os mercados também desenvolvidos acabam procurando mercados com uma perspectiva de rentabilidade maior. Então, a questão que eu falei das commodities e bancos, junto ao fato de que a gente tem aqui uma bolsa no Brasil, que quando a gente olha os chamados múltiplos de preços, ela está super descontada contra os pares de Nova York, acaba que você gera uma perspectiva que a gente tem visto nas últimas semanas de entrada de capital estrangeiro procurando esses ativos aqui de ações brasileiras e tentando exatamente procurar um nível de rentabilidade um pouco maior, tá? Então, assim, isso é permanente para o longo prazo? Voltando à sua pergunta. Nesse momento, a gente vê o que a gente chama de momentum, né, que às vezes é um fator super importante, que é aquela questão do momento que, por exemplo, uma ação ou um índice está vivendo, a gente vê o momentum positivo para o Brasil, de fato. Entretanto, acho que vale destacar que a gente tem uma questão aqui que vai gerar muita volatilidade, que são as eleições. A gente sabe que as eleições no segundo semestre elas vão trazer muita volatilidade. Então, nesse momento, é um pouco nebuloso falar que a gente vai sustentar uma alta do Ibovespa no longo prazo, porque, dependendo do desfecho da eleição, a gente sabe que aqui a eleição no Brasil é uma coisa super impactante para os mercados locais. Dependendo do desfecho, a gente pode ver, de fato, uma situação ruim ou positiva. A gente ainda tem muita assimetria, eu acho que mais lá para um pouquinho mais para maio, junho, quando a gente vê os programas de cada candidato um pouco mais elaborado e também umas pesquisas um pouco mais aprofundadas, a gente deve começar a ver uma definição mais clara e os mercados devem começar a responder. Mas, nesse momento, a gente tem pontos positivos, sim, para o mercado de renda variável. Inclusive, a gente viu alguns principalmente de empresas de análise, né, estrangeiras famosas começando a dar chamados calls, né, tipo, falando positivamente do mercado de renda variável no Brasil. Então, assim, como eu falei, né, o momento é positivo, mas a gente tem uma questão nebulosa agora para o segundo semestre, que são as eleições, que gera um pouco de dificuldade de prever um cenário de longo prazo para o Ibovespa nesse momento, tá? Perfeito. Só passando rápido também, só uma questão aqui que também eu acho que é importante falar do mercado local. Na semana passada a gente também teve 2 indicadores importantes, tá? Primeiro, a gente teve, na verdade, a divulgação do IPCA de janeiro. Então, a gente teve uma alta de 0,54% em janeiro em relação a dezembro. Isso ficou um pouquinho abaixo ali da projeção do mercado, que era 0,55%, mas quando a gente olha os 12 meses, a gente tem uma variação de 10,4%. O índice IPCA, quando a gente compara dezembro, que foi uma alta de 0,73%, ele está diminuindo, mas isso ainda é quando a gente olha, né, como eu falei, 12 meses para trás, 10,4%, tá, de alta. O que a gente está esperando aqui também para esse mercado de renda fixa no Brasil? Na semana passada também a gente teve a nossa ata do Copom aqui, que a gente vai ter a do Fed, a gente teve a divulgação da ata do Copom,
onde foi sinalizada ali uma expectativa, assim como lá fora, mais hawkish, como eu falei, hawkish é aqui a visão mais dura de controle inflacionário, e também a gente viu bastante ali os dirigentes, tanto o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, quanto o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fazendo ali, falando, participando de eventos e fazendo divulgações ali de uma perspectiva de política monetária mais contracionista, visando trazer a convergência da inflação para o centro e também as expectativas a ancoragem das expectativas no longo prazo, tá? Então, assim, o que a gente viu também, só para finalizar um pouquinho do mercado local, a gente viu na sexta-feira, principalmente depois das declarações do Roberto Campos Neto, a nossa curva de juros abrindo um pouquinho, então ela reagindo tanto às perspectivas de uma Selic terminal, a Selic terminal, quando a gente fala, é a Selic quando ela atinge o ponto mais alto e a gente começa a passar por um processo de relaxamento monetário. Então, a gente viu o mercado começando a precificar uma Selic mais alta, na semana passada, o início da semana estava em 12,25, já passa para 12,5, e agora a gente também já começa a ver. E, além disso, na verdade, a gente também tem a questão do próprio expectativa de um ciclo monetário mais agressivo nos Estados Unidos, afetando a nossa curva de juros. Então, isso acabou acarretando a gente ver uma abertura de juros no final da semana passada. E, por último, aqui no câmbio, especificamente, na semana passada a gente teve valorização do real no acumulado da semana de 1,20% contra o dólar. Então, o real sendo principalmente favorecido pelas operações que a gente chama de carry trade. Tá? Operações de carry trade são os investidores estrangeiros procurando ali exatamente investir em países com diferencial de juros mais altos. Então, a nossa perspectiva de uma Selic mais alta acaba afetando positivamente o real, porque assim como na renda variável, Renata, a gente também tem um processo parecido na renda fixa, que são os investidores procurando bons, procurando os títulos em países com certeza. exatamente taxas altas, e aqui no Brasil a perspectiva de uma Selic a 12,5%, por exemplo, traz um diferencial de juros super positivo, e isso tem impactado positivamente o real. E como eu falei, né, fechou na semana passada, assim como no Ibovespa, fechou com uma alta de 1,20% contra o dólar. Eu acho que de mercado local na semana passada foi isso, Renato. Boa, Ítalo. Você falou muito de momento, né? Momento bom para a Bolsa Brasileira, momento de expectativa em relação ao crescimento dos juros nos Estados Unidos, momento não tão favorável para a Bolsa Americana, mas é volatilidade. Guga, queria saber de você por que é um momento de tanto interesse pelo assunto metaverso. E a gente vai trazer exemplos para mostrar como ele conversa com a realidade física, que é um pouco do que a gente trouxe aqui nessa análise de mercado, hein? Não, legal. Então, é interessante de ver como que, às vezes, alguns termos entram na moda de uma forma muito rápida, né? Então, quando a gente está falando de metaverso, na verdade, está falando do mundo digital, de uma maneira geral, só que ele traz um aspecto que deixa a gente extremamente curioso, que é quando o mundo virtual começa a abraçar o mundo real. Então, eu posso dizer, por exemplo, que já existem alguns metaversos acontecendo por aí. Quando você pega, por exemplo, um jogo como um PUBG, que tem praticamente 1 bilhão de pessoas jogando esse jogo online, você tem um metaverso específico dele. Você tem uma economia própria, você tem uma comunidade própria, você tem uma série de situações acontecendo dentro desse metaverso. Mas eu falo, mas ele acontece dentro do meu computador, não é isso que eu entendo como metaverso. Metaverso, eu quero que aconteça ao meu redor também. Né? Então, aí a gente vê as novas tecnologias que estão entrando, como VR, AR, né, que é realidade virtual, quando você coloca o óculos e fica imersivo, ou uma augmented reality, que é no caso do AR, onde você reage com as coisas ao seu redor, são tecnologias que estão entrando, né, interagindo com tudo isso. Mas, obviamente, que o que levou a esse frenesi todo foi o Facebook chegar ao ponto de falar, olha, eu estou mudando o nome da minha empresa, entendeu, para Meta, porque metaverso agora vai ser o nosso foco absoluto. E aí, obviamente, todo mundo para pensar. É verdade. Agora, você trouxe um pouco desses exemplos de realidade virtual ou de interação de óculos. Traz alguns exemplos de como o metaverso pode conversar com a nossa realidade física. Legal. Aí tem um termo que a gente chama de digital twin, né, que é o seu gêmeo digital. Então, o que é o seu gêmeo digital? Aquele momento onde você constrói um mundo digital paralelo ao teu mundo físico.
Então, por exemplo, uma coisa prática, se eu pegar na Vila Olímpia, a Enel, né, fez um mundo digital, quer dizer, ela fez um digital twin da Vila Olímpia, onde ela colocou todos os cabos de energia, né, os transformadores, etc., todos dentro de um gêmeo digital. Então, eu posso interagir no computador, quer dizer, o pessoal vai fazer manutenção, quer entender o que está acontecendo lá dentro no computador, ele vê todas as linhas, como que eu posso literalmente ir com óculos e olhar e eu vejo a voltagem das linhas, onde estão os geradores, onde está a planta inteira, né, de uma forma 3D praticamente. Né? Além de eles terem colocado uma série de sensores, eles falaram, olha, já que a gente fez isso pode servir para uma série de outras coisas. Né, como, por exemplo, o fato deles terem mapeado tudo isso com câmeras, né, você consegue ter uma precisão do GPS. O que é isso? Você lembra lá do jogo Pokémon GO? Né? Então, eu quero posicionar um Pokémon num determinado local. Você não consegue uma precisão exata daquele Pokémon, que eu quero que ele esteja 1,5 metro do chão, né, a 1 metro daquela porta, por exemplo. Mas com esse mapeamento que a Enel fez, você consegue, né? Porque ela mapeou, e eu falo, vou colocar um Pokémon GO exatamente na frente da porta do supermercado a 1,5 metro de distância. Né? E você, com o seu celular, consegue ver aquele Pokémon, ou você está usando um óculos, né, de realidade aumentada, você também consegue ver aquele Pokémon. Então, aí a gente começa a ver essas interações, né, do mundo digital ao nosso redor. Outro exemplo pode ser publicidade. Então, eu tenho, por exemplo, uma galeria de artes de NFTs acontecendo na Rua Oscar Freire, né, onde eu posiciono as artes, né, nas vitrines das lojas, por exemplo, e eu estou passeando lá com meu óculos ou com meu celular e estou vendo essas artes todas e posso comprar uma arte dessa se eu quiser. Então, a gente começa a ver uma infinidade de situações que a gente pode construir, né, no momento que você faz o seu digital twin e você começa a programar ao seu redor tudo isso. Não, e você trouxe esse exemplo da Enel, é algo que dá para trazer até para o serviço público, bem dizer, né? Não só para a realidade das pessoas, mas até para uma melhoria de um serviço prestado. Não, sem dúvida nenhuma. E você pode, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que eu gosto de falar sempre, que alguém deveria fazer. Mas você lembra lá do Pokémon GO? Você vai lá, busca os Pokémonzinhos, né, e a galera toda correndo atrás do Pokémon, porque tem um que é mais raro que o outro, um que está no parque, etc, etc. Você imagina se a gente, de repente, faz um trabalho muito legal para fazer com uma educação básica com esse gamification. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer a história do Brasil. E na história do Brasil, você vai buscar lá o Tiradentes, você vai buscar lá o Dom Pedro, né, o que aconteceu em cada lugar. Quando você visita um local histórico, né, você pega, quando você visitou, você pega lá um avatar daquele lugar histórico que você coleciona, você aprende aquela história, você tem, né, um gamification que faz com que você tenha que passar as fases, em outras palavras, você tem que aprender aquele conteúdo, senão você não passa. O que significa? Se a gente tem um trabalho muito bem feito desse ponto, né, a gente consegue fazer com que quem esteja no Paraisópolis ou nos Jardins, por exemplo, tenha a mesma educação, né, e a melhor educação. Né, porque você está literalmente, né, trazendo toda a interatividade do mundo digital e ainda está conectando com o que existe de real. Né? Então, quando você olha uma estátua, por exemplo, na frente lá do Ibirapuera, você vai saber a história daquela estátua, você vai colecionar aquela estátua, pode trocar ela com seus amigos, né, e tudo isso interagindo. Então, assim, é um exemplo bobo, mas é um exemplo interessante, né, porque vai começar a ter interações, né, fantásticas. Eu posso entrar no supermercado e vou buscar os cupons, né, de desconto que estão ali rodando de forma virtual. Vou capturar um cupom de desconto e vou pegar um determinado produto. Né? Então, eu posso ter, sei lá, um cereal que vai fazer uma campanha de marketing, você tem que correr, né, dar 2 voltas no Ibirapuera para depois, né, pegar o cupom para comprar aquele cereal, por exemplo. Então, no final da campanha, olha, quanto que a gente gastou de caloria das pessoas, dos nossos clientes. E por aí vai. Não tem fim, né? Não tem fim. Agora, trazendo um pouco essa conversa para o nosso universo aqui de mercado financeiro, de investimentos, quando esse mundo começa a ganhar o valor financeiro e movimentar dinheiro na medida em que ele vem sendo ocupado e utilizado, a gente já tem como mensurar isso? Sim. O que acontece é o seguinte, tem que entender como se fosse o mercado
está olhando a bolsa de valores, por exemplo, em determinadas empresas. Então, a partir do momento que eu analiso, né, uma empresa de metaverso, eu tenho 2 pontos. Tá? Essa infraestrutura toda tem que ser construída. Tá? Então, quais são as empresas que estão olhando essa infraestrutura para que tudo isso aconteça? Então, primeiro ponto, é aquela história. Você vai, né, descobriram um ouro, né, quem é que está vendendo as picaretas, né, para quem vai explorar aquele ouro. Então, você tem um universo grande, né, dessas empresas que estão construindo isso. Tá? Então, como a NVIDIA, por exemplo, a própria Microsoft, né, Unreal Engine, por aí vai. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto são justamente as aplicações que estão acontecendo dentro do metaverso que fazem sentido, né? Ou aquelas aplicações que podem vir a fazer sentido. Então, a Microsoft comprou a Activision lá por 67 bilhões de dólares, não foi só porque ela quer dominar a parte de jogos, foi porque ela comprou determinados metaversos prontos, né, para ela. Então, ela pode pegar toda aquela tecnologia, aquela comunidade, e começar a criar não só experiências dentro desses metaversos, como uma nova economia dentro desse metaverso, né, além de usar essa tecnologia para produtividade. Então, se eu tenho lá, por exemplo, PUBG, né, que é um jogo, tem 1 bilhão de pessoas, e eles começam a vender o real estate dentro do jogo, ele faz sentido. Faz sentido por quê? Porque eu vou ter uma quantidade tão grande de pessoas passando lá na frente que aquela minha casa pode ter um motivo específico. Né? Eu posso explorar uma publicidade, eu posso encontrar meus amigos, né, explorar meu ego, né, porque eu tenho uma casa do lado, né, dentro da ilha, né, do PUBG, por aí vai. Né? Esse que é o ponto. Então, você começa a ver tudo aquilo que você tem hoje no mundo físico sendo retratado no mundo digital, só que, enquanto no mundo físico, quantas pessoas você convida para sua casa, né? Você convida algumas. No mundo digital, você pode convidar, assim, uma coisa de centenas de pessoas, né? Ou você pode ter até milhares de pessoas passando pela sua casa, vendo a sua coleção de NFTs, né? Então, é um mundo diferente quando você combina todas essas tecnologias. Claro. E quando o assunto é investimentos, você já trouxe aí o NFT. Como é que investidores podem ganhar dinheiro com o metaverso? Não só com a NFT, tem outras possibilidades? A gente está falando aí de qualquer criptoativo, por exemplo? Então, você tem cada um para um fim específico, mas tem outras possibilidades sim. Tá? Por exemplo, né, se eu pegar um jogo, Star Atlas, né, então Star Atlas é um jogo, né, metaverso, ele tem a Atlas, que é uma cripto, um token daquele jogo. Então, o que ele faz? Então, imagina que é um jogo, como se fosse uma grande guerra nas estrelas, né, tem toda aquela história, os mundos, as naves, né, específicas, né, as pessoas, os seres, equipamentos, estruturas. Então, imagina, vamos pensar tipo Star Wars, né? Para quem não conhece um jogo desse. Então, imagina se eu estou lá dentro daquele Star Wars, aí dentro daquele jogo, né, eu posso comprar, por exemplo, uma sala dentro da Estrela da Morte, por exemplo. Né? Ou eu posso comprar o NFT da Estrela da Morte. Quer dizer, aquela Estrela da Morte lá, que é aquela nave é minha. Né? A Falcon, vou comprar a Falcon. Né? É meu. Quanto vale isso? Né? Vai valer milhões. Porque todo mundo vai saber que aquela nave, que aquilo pertence a uma determinada pessoa. Então, você tem os NFTs, que podem ser as estruturas, né, podem ser as navinhas, né, pode ser colecionáveis, etc. E você tem o token, que é aquilo que faz aquela economia girar. Tá? Então, por exemplo, você tem que estar construindo mundos novos, naves novas. Então, eu remunero isso em token. Então, eu viro uma pessoa que eu trabalho 100% nesse jogo. Eu estou ajudando a equilibrar o jogo, melhorando o algoritmo do jogo, estou criando novos mundos no jogo, fazendo novas naves no jogo. E, quando eu faço isso é aceito, eu recebo em tokens. E esses tokens, eles devem estar listados numa exchange, e aí, com isso, ele passa a ter uma cotação. Então, eu vou lá e troco meus tokens. Então, eu passo a viver trocando meu trabalho por aquilo. Aí, eu, como investidor, olho e falo, caramba, isso aí vai crescer muito. Né? Então, deixa eu entender o token economics desse jogo. Ele é limitado, não é limitado? Como que ele funciona? Putz, ele é limitado, ele vai ter uma certa quantidade de tokens. Poxa, então, se crescer muito esse jogo, né, vai faltar token. Né, vai começar vai ter que começar a dividir o token, então ele vai valorizar muito. Então gostei disso. Esse jogo tem pessoas boas por trás, bons empreendedores, está crescendo num nível bom, vou comprar esse token.
tá? Porque eu, como investidor, vou. E com isso, se eu compro esse token, eu passo a dar liquidez e fazer o valor da cotação. E aí começa. Né? Então, você imagina que você tem uma infinidade de jogos, por exemplo, ou de mundos virtuais que vivem usando um token ao seu redor. Bem interessante. Agora, uma dúvida que talvez seja de muita gente também, mas, por exemplo, quando a gente está falando de investimento em moedas digitais, em criptoativos, em Bitcoin e outros produtos já de criptoativos afins direto no mundo digital, a gente não necessariamente está conectando a esse universo virtual que é o metaverso, né? Não necessariamente, mas o que acontece é que essas moedas elas estão muito mais aptas a serem aceitas no metaverso do que qualquer outro tipo de moeda. Então, se vários metaversos crescem, é aquela história, né? Você pode ter várias moedas, mas você acaba sempre usando uma paridade de ouro, por exemplo. Então, a maioria delas sempre tem uma paridade, né? Você pode fazer uma paridade com dólar, você pode fazer uma paridade com que for. Mas a maioria delas tem uma paridade com Bitcoin ou com Ethereum, por exemplo, que são moedas muito líquidas, né, que têm o mesmo conceito, né, de ser descentralizadas e tudo mais. Então, o fato de eu ter um token, e eu posso estar comprando esse token, etc., mas a qualquer momento eu posso trocar esse token por Bitcoins, né, ou por Ethereum. E não importa que país que eu esteja, não importa aonde eu esteja, né, eu estou trabalhando numa ilha, dentro desse jogo virtual aqui dentro, e estou trocando as moedas e fazendo a minha organização. Se eu vou trocar isso por dólar ou por real, eu tenho que abrir uma conta no banco no Brasil, né? Eu tenho que fazer uma série de trâmites. Mas e se eu não for brasileiro? Entendeu? Putz, se o meu país é Angola, eu não quero mais. Né? Então, de novo, hoje as moedas têm uma série de restrições, as moedas fiduciárias. Tá? E o que está acontecendo é que, por isso que a gente está vendo também um movimento muito grande das moedas criarem as suas moedas virtuais via Banco Central, né? Quer dizer, como a China fez o CBDC dela, como os Estados Unidos está vendo, o Brasil também está pesquisando, porque daí as moedas também, que são as moedas dos países, possam entrar nesse jogo. Entendi. E é incrível, né? Daí queria trazer o Ítalo de volta para o nosso papo aqui, porque é muito legal ver também como o mercado financeiro regulado, aqui brasileiro no caso, ele também olha e busca meios de encontrar investimentos que conversem com essas novidades e essas inovações que tem vindo. E aí a gente tem um exemplo aqui dentro do Itaú, que é um COI focado em metaverso, que eu queria que o Ítalo contasse mais um pouquinho sobre esse produto, mas já tiveram outros exemplos em relação a Bitcoin, a índices que acompanham moedas digitais variadas, são formas que o mercado brasileiro regulamentado está encontrando de acompanhar também essa inovação, né, Ítalo? Sim, começando primeiro pelos produtos que a gente tem visto, eu acho que no mercado local, primeiro a gente tem, de fato, as corretoras de criptoativos, mas a gente gosta principalmente pela segurança, transparência, principalmente focar em atividades, focar em distribuição. A gente participou até a gente como instituição participou da distribuição de alguns produtos da Hashdex, né? Que é uma das gestoras que ficou focada em ETF. A gente, por exemplo, participou aqui do Hash 11, que são de fato ETFs que buscam, por exemplo, o Hash 11 específico, para quem quiser pesquisar depois, ele é um ETF que de fato busca ali uma cesta de criptoativos, que majoritariamente o maior peso é o Bitcoin, para exatamente você acompanhar a variação desses ativos, tá? Então, assim, o que a gente tem visto é o mercado, de fato, trazendo cada vez mais ETFs. O nosso regulador tem sido um regulador que tem buscado conversar com o mercado, entender o que o mercado, entender que para onde o mercado está andando e trazer essas coisas para dentro, regularizar isso. Então, assim, de fato, quando a gente olha a CVM e a B3, elas trazerem os ETFs, a gente foi até, de certa forma, quase vanguardista nesse mercado, olhando internacionalmente. Então, o mercado tem trabalhado com bastante coisa, Rê. Desde os ETFs até COIs, que como vou até falar de metaverso, como você pediu, mas a gente vê vários COIs explorando ativos relacionados à criptomoeda, tanto empresas que vão
lucrar com as criptomoedas, como, por exemplo, a Coinbase, que é exatamente uma empresa de gestão fiduciária, de administração fiduciária, que foca exatamente em fazer a administração fiduciária desses ETFs lá fora. A gente também tem vários ETFs olhando ali empresas que, assim, porque um ponto que é importante a gente pensar que os criptoativos eles usam a tecnologia do blockchain, né? Mas a tecnologia do blockchain que surgiu com os criptoativos, ela é utilizada em dezenas de outras empresas, dezenas de outros setores. Então você vê muitos produtos também explorando as empresas que utilizam exatamente a tecnologia do blockchain. Agora, falando especificamente do COI de metaverso, que é uma coisa que a gente trouxe para nossa prateleira, uma inovação aqui para nossa prateleira, ele é um autocall, tá? Um autocall, como é que ele funciona? É uma cesta de 4 ativos. Aqui são 4 ativos, 4 empresas que vão explorar exatamente esse mundo de metaverso, que vão estar à vanguarda disso, vão exatamente conseguir lucrar com a evolução desse mercado. Eu vou falar especificamente sobre cada uma delas à frente. Mas a gente tem essa cesta de 4 ativos, onde, se os 4 ativos subirem, aqui eu estou explicando a estrutura mesmo do produto, tá, pessoal? Então, se os 4 ativos valorizarem, a cada 6 em 6 meses há uma verificação. Se os 4 ativos valorizarem nesses 6 meses, o cliente ele ganha, na verdade, um cupom, que na verdade é um cupom pré-fixado. Então, por exemplo, hoje o cupom é de mais ou menos 14,50% que vai ser pago para os clientes. Então, a cada 6 meses, se as 4 empresas juntas valorizaram, o cliente ganha esse cupom. Se uma delas ou todas não valorizarem, há uma verificação nos próximos 6 meses. Então, exatamente o COI, como é que ele funciona? A cada 6 em 6 meses, ele vai fazendo essas verificações, e se as empresas valorizarem em relação ao preço inicial da estrutura, quando começou lá na frente, a gente paga esse cupom e ele vai acumulando. Então, vamos supor, 14,5%, em um ano já vira 31,39% com os juros compostos. Então, é assim que funciona a estrutura desse produto, tá, pessoal? Ele tem uma aplicação mínima de R$5.000, ele pode ser contratado na Itaú Corretora. Então, agora vamos deixar a parte de estrutura de lado, vamos falar um pouquinho das empresas. Quais são as empresas dessa cesta de moedas que a gente está ali para investir, tá? Para você exatamente explorar e tentar ter um ganho exatamente com esse mercado de metaverso. Primeira é a Roblox, que é uma empresa, Roblox Corporation. Ela é uma plataforma exatamente que permite a criação de um universo multiplayer em que usuários podem acessar, explorar, interagir, jogar, que é, de fato, a construção e estruturação desse metaverso. Tem a Intel Corporation, que aqui a Intel ela é exatamente uma empresa líder do setor de tecnologia mundial. A Intel ela atua com a produção de chips, processadores, inovação e também de dados. Então, é uma empresa que vai exatamente dar todo o suporte para a evolução desse mercado. A gente tem o Matterport, que é uma empresa líder em digitalização espacial, exatamente de espaços físicos, que é um pouco até de como vocês estavam falando, sobre como o Google estava falando exatamente sobre você aproveitar, às vezes, espaços físicos e com óculos digital você possa até interagir digitalmente com os espaços físicos. Então, essa empresa é focada nisso e trazer exatamente esses layouts físicos para dentro da nuvem, você começar a construir um metaverso dentro daquilo. E, por último, o antigo Facebook, agora a Meta Platforms, o nome oficialmente da empresa hoje, né? Ela tem como objetivo exatamente o nosso antigo Facebook, a Meta, de atuar na expansão do metaverso e de fato, o que a empresa almeja é ser, de fato, um agente exatamente de divulgação, exatamente um agente de transformação desse novo universo. Então, aqui, de fato, é a empresa Meta, só lembrando que ela é controladora do Facebook, Instagram, WhatsApp, e Messenger. Então, assim, bastante coisa. Essas são as 4, exato. Então, são essas 4 empresas que você vê cada uma delas atuando num tipo de tecnologia, num tipo diferente, mas todas elas inseridas nesse grande contexto que, como o Google explicou super bem, que é o metaverso. Então, só lembrando aí, pessoal, recapitulando, aplicação mínima de 5 mil, você pode ser contratado na Itaú Corretora, o prazo da operação é de 5 anos, as 4 empresas que eu falei, a Roblox, a Intel, a Matterport e a Meta, e se as 4 empresas valorizarem, as 4 empresas têm que valorizar juntas, tá, pessoal? Se uma delas não valorizar, você não ganha o cupom. Então, a cada 6 meses, se as 4 empresas valorizarem, você ganha o cupom, e se for a cada 6 meses, o cupom vai acumulando, e se chegar no final e as empresas não valorizarem, e vamos supor que todas as empresas valorizaram, o que acontece com o meu capital investido? Ele, na verdade, aqui a gente tem a proteção do capital, então, se chegar depois de 5 anos, as empresas não valorizarem, você, de qualquer forma, sai com capital protegido, você não perde dinheiro mesmo que as empresas desvalorizarem, tá? Então, acho que de forma geral, essa é a estrutura, Rê.
Boa, Ítalo. E Guga, é uma maneira dos mercados começarem a conversar entre si, porque daqui a pouco entendo que não vai ter muita fronteira em relação a esse tipo de conversa de investimentos, né? Não, sem dúvida, porque o princípio básico quando você fala de um metaverso ou quando você fala do mundo digital é justamente não ter barreiras, né? Então, você pode participar de tudo, né, ao mesmo tempo. Então, quando você vê um instrumento financeiro desse, que nem o Ítalo mostrou para a gente no COI, permite que eu estou aqui em casa possa participar dessa evolução, né? E isso tende a acontecer cada vez mais, né? Não só quando você tem essa união do mundo tradicional, né, e abraçando o mundo digital, como você tem também, né, as questões dos próprios tokens, né, e criptos que são criadas no meio de tudo isso. Agora, óbvio, é um mercado complexo, né? Ele não é simples para você entender, porque tem N variáveis, né? O único ponto que a gente tem certeza é que vai mudar tudo, né? Isso não tem a dúvida, né? Então, É verdade. Vai ser interessante de ver. Outro dia a gente estava gravando um podcast com o professor Martim Iglesias, que sempre participa aqui com a gente, e com um especialista em economia da arte. E ele estava trazendo muito, Guga e Ítalo, essa reflexão sobre a forma como hoje é possível investir em arte. E aí a gente está falando apenas não, mas na maioria dos casos de um investimento de altíssimo valor, e aí ele trouxe essa reflexão de como o investimento em NFTs pode democratizar o investimento em arte quando a gente poder passar a comprar frações de uma obra que a gente admira. Então, são movimentos que já se observam em várias áreas diferentes, né? De poder investir em algo que talvez fosse inatingível, mas que começa a levar o investimento para um outro universo, esse virtual, e para uma outra forma de consumir aquilo que a gente entende ser um bom investimento, né? Não, sem dúvida nenhuma. E você tem também, é legal que no Brasil você tem algumas empresas que estão se despontando, né? Então, você tem uma startup brasileira que é a Kriga, ela acabou de fazer o quê? Ela vai pegar um museu tradicional aqui no Brasil, o Museu da Fama, né? Que tem aí um acervo bem interessante, e eles vão transformar todo o acervo em NFTs. Né? Então, esse é quando você começa a ver realmente a intersecção entre o mundo real e o mundo virtual. Então, quer dizer, eu tenho lá o museu que existe, está lá com todas as artes, e você vai passar a ter essas artes também, né, com NFTs no mundo digital. Então, e o interessante é que além de você ter esses NFTs, né, dessas artes no mundo digital, você passa a ter também a negociação delas no mundo digital acontecendo, você passa a ter o provenance, né, delas, o registro e tudo mais. Então, o que acontece? Você acaba democratizando a arte de uma maneira geral, né, para que todos possam participar ou entender, né? Então, você não está mais preso a ter que fisicamente ir até aquele museu, né? Pode ser fácil, você está na mesma cidade, no mesmo estado, mas você está em outro país, já complicou. É verdade. Guga, obrigada por ter participado aqui com a gente dessa conversa hoje. Eu acho que a gente vai ter muito assunto ao longo do ano sobre esse universo de metaverso, o quanto essa conversa ainda vai crescer. Espero que a gente tenha outros papos como esse ao longo desse 2022. Obrigada. Imagina, o prazer é todo meu e é isso aí, vamos conversar bastante sobre o assunto. Ítalo, obrigada por ter participado hoje. A gente se encontra no nosso revezamento aí com a equipe de recomendação entre você e o Caio nas próximas semanas. Isso, obrigado por me receber aqui de novo, Renato. Sempre um prazer. E, Guga, obrigado pela aula aqui de metaverso. Acho que eu e todo mundo que está ouvindo já está saindo daqui bem mais informado e bem mais antenado do que está rolando. Sem dúvida. Obrigado você também. E vamos aí, né, fazer com que as pessoas aprendam e invistam e aproveitem também esse mundo novo. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio nas terças-feiras de mercado, de produto de investimento e de cenário econômico que a gente está trazendo aqui no Investidor em Foco para vocês. Estamos de volta na quinta. A gente espera vocês para falar um pouco mais de comportamento do investidor, finanças pessoais, e vai ter surpresa. Então aguardem, a gente conta com a audiência de vocês na quinta-feira também. Obrigada e até lá.